Vamos continuar a falar sobre a utilização do link em C# para falar especificamente sobre a utilização dos operadores de agregação. Temos estado nestes vídeos a falar sobre a utilização do link em C# e temos estado a verificar aqui como é que nós podemos tirar partido desta tecnologia para rapidamente obtermos resultados a partir de listas. Neste vídeo vou falar aqui muito rapidamente sobre aquilo que são considerados como os operadores de agregação. E nós conhecemos também este tipo de operadores já provenientes do Structured Query Language, como é por exemplo o caso do count, do sum, do min, do max, do average. Portanto, estamos a falar basicamente de contadores, de somatórios, de valores mínimos, valores máximos e valores de média. E muito rapidamente vou mostrar aqui como é que nós, a partir de qualquer uma destas listas que aqui temos, poderemos obter resultados, nomeadamente quando diz respeito à contagem do número de valores, ao somatório do número de valores, desde que eles sejam valores numéricos, etc. Ora, vamos aqui começar por aquilo que é o count. Ora, para nós apresentarmos, por exemplo, no caso da nossa lista de números, aqui está, se nós quisermos saber quantos valores tem aquela lista, quantas entradas lá estão, poderemos fazer basicamente o seguinte: level resultado.text é igual a lista números e agora ponto count. Ok? Temos aqui duas formas de count, ok? Mas nós vamos utilizar esta daqui. Como é um valor numérico, vamos colocar ponto toString e, de uma forma genérica, o que vai acontecer então é que vamos ter ali a apresentação no label do valor 15, que é o número de valores numéricos existentes na nossa coleção de números. Bom, e poder-me-ão dizer, então, mas já tínhamos visto aqui em exercícios muito mais já atrás nesta série, que a utilização do count é absolutamente simples. Ora, de facto, aqui nós podemos, no entanto, utilizar o link para ir buscar o número de valores e contar o número de valores, mas com critérios. Isto é, vamos colocar aqui, por exemplo, o seguinte. Eu vou aqui fazer primeiro a versão em link normal e depois a versão com uma expressão lambda. Vamos colocar aqui var total, ok? E o total estamos a fazer aqui, vamos colocar contagem, por exemplo, ok? É igual a from L in lista números where L menor, por exemplo, que 20, portanto todos os valores inferiores a 20, select L, ok? Ora, o que acontece agora, de uma forma genérica, é isto. Nós podemos colocar dentro de parênteses toda esta expressão e, em seguida, colocarmos um ponto e depois colocar count, ok? E desta forma, o que nós vamos ter aqui para contagem, apesar de ser um valor var, temos aqui um valor que é um valor inteiro, como podem verificar ali a seguir à palavra extension. Ora, nesta circunstância, nós podemos rapidamente fazer aqui uma conversão para inteiro. Okay? E não temos qualquer espécie de erro, porque sabemos que o dado de saída será um valor do tipo inteiro. Então, neste caso, label resultado.text, okay? .text é igual a contagem.toString. E se formos verificar aqui, eu não sei precisamente quantos valores é que são inferiores a 20, mas nós poderemos fazer o seguinte. Uma vez que não sabemos quais são os valores inferiores a 20, vamos fazer o seguinte. Var valores é igual a from L in lista números where L menor que 20 select L. E agora, vamos colocar aqui for each var valor in valores lista.items, ok? Lista.items.add valor. Isto é, vamos pedir aqui com esta construção que sejam apresentados os valores de lista números que sejam inferiores a 20 e depois com esta construção, que eu posso também puxar aqui para baixo, eu copiei o código e vou colocar aqui em baixo. Com esta parte aqui temos a apresentação do número de valores, obviamente, ok? Então vamos aqui verificar o que é que acontece.
e nesta circunstância concreta, vamos aqui executar. Cá está, ele diz que existem 9 valores. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e de facto eles são todos inferiores a 20, estes que aparecem aqui. Obviamente que a lista tem 15 valores numéricos, esses 15 valores não correspondem todos eles àquele critério. Passemos aqui ao sum, e neste caso o sum é basicamente o somatório dos valores da nossa lista. Neste caso a nossa lista de números tem um conjunto de números e algarismos diferentes. Nós poderemos obter o resultado do somatório de todos aqueles valores da seguinte forma. Label resultado.text é igual a lista números.sum. Okay? Neste caso é um valor inteiro, teremos que colocar .toString. Poderíamos colocar aqui simplesmente o seguinte, o somatório dos valores é espaço e depois mais lista de números, e neste caso concreto podemos simplesmente ignorar ali a existência do .toString, porque este valor inteiro está a ser agregado a um valor que inicialmente já é definido como sendo uma variável alfanumérica, uma variável do tipo string. Ora, vamos aqui colocar então o start, e quando clicarmos em executar, cá está, o somatório dos valores é 334. Isto é, todos os valores que nós temos na nossa lista e que são genericamente estes que aqui estão. Ora, neste caso, for each int v in lista números lista.items.add v. Portanto, por conseguinte, quer dizer que todos estes valores que aqui estão somados dão o somatório de 334. Ora, esta forma direta que nós aqui temos da apresentação do valor, neste caso aqui o lista.números.sum, pode então também ser objeto de uma seleção criteriosa. Isto é, eu posso colocar aqui da seguinte forma. Eu disse que ia fazer o exemplo do count com a versão lambda, vou fazer agora o exemplo do sum com a versão lambda. Isto é, vamos colocar aqui lista números ponto where, ok? Vamos colocar aqui where, ou então vamos colocar da seguinte forma, logo, então podemos colocar sum, e depois colocar aqui onde i menor que, por exemplo, 20. Ok? Ora, o que é que vai acontecer aqui neste caso? Ele diz aqui, ok, há aqui um erro. E este erro precisamente porquê? Ele diz-nos aqui cannot implicit convert type bool to long. Ora, nós não podemos estar aqui a definir este tipo de expressão porque aquilo que é avaliado aqui dentro nesta função são valores verdadeiros ou falsos. E por conseguinte eles não podem estar a ser alterados para um valor que por genericamente é um valor inteiro neste caso. Ora, o que nós vamos fazer aqui basicamente é o seguinte. Lista números.where, que é a condição que nós vamos aqui colocar, e de i menor que 20, e depois colocamos ponto sum a seguir. Ok? E esta expressão aqui vai dar toda ela um erro. Porquê? Porque precisamente temos ali um valor do tipo string. Ora, eu vou colocar aqui somatório, ok, mais lista. Okay? E nesta circunstância o que nós vamos querer apresentar aqui então é o somatório de todos os números pertencentes à lista números onde o valor seja inferior a 20. Ora, neste caso concreto, vamos ter aqui então o valor 101, que será com certeza o somatório de todos os valores que são inferiores a 20. Muito fácil de entender também, e na mesma ideia e na mesma filosofia, será a questão relacionada com os valores mínimos e máximos. Neste caso, se eu quiser saber o valor mínimo dos valores que estão dentro da minha lista, eu vou colocar lista, então vamos colocar aqui min, mais lista números.min. Okay? E se eu agora pressionar aqui o meu start, eu vou verificar que o valor mínimo na minha lista é o valor 3. Da mesma forma que posso colocar aqui max, é o valor máximo. Vamos verificar então o que é que acontece, e cá está então o valor, eu aqui tenho o mínimo porque não alterei o texto, ok? Vamos ser um bocadinho mais preciosos nisto, e vamos colocar ali o max, então o valor máximo
presente na minha lista é o valor 56. Mas vamos, por exemplo, pegar na nossa lista de nomes e vamos verificar aqui de que forma é que mínimos e máximos podem ser utilizados. Bom, nós queremos, por exemplo, necessitar, ou poderemos querer necessitar saber qual é o nome mais curto ou o nome mais comprido. Ora, e nesta circunstância o que nós vamos fazer é aqui assim. Vamos colocar aqui o nome mais curto é, e o que nós vamos aqui fazer é o seguinte. Vamos aqui colocar aqui um 0 por enquanto. Este valor depois vai ser alterado e vamos fazer aqui a instrução link que nos vai permitir ir buscar então essa informação que pretendemos. Ora, neste caso concreto, vamos fazer aqui assim, var, por exemplo, o resultado é igual, ou então vamos fazer por uma expressão lambda, que será muito mais fácil, então, neste caso, int resultado é igual a, neste caso, lista nomes, ponto min, ok, mas com uma condição. Ponto length é a condição que nós vamos testar. Isto é, o que é que eu pretendo saber? Qual é a quantidade? Não é qual é o nome mais curto, mas sim qual é o número de letras mais pequeno de um nome na lista. Isto é, a lista contém vários nomes, com várias extensões, mas ela vai conter um nome que tem um conjunto determinado de letras. E neste caso concreto, resultado será o número de letras do nome mais pequeno que existe na nossa lista. Ok? Vamos colocar aqui resultado, vamos executar. Vamos aqui clicar em executar e o número de letras mais pequeno de um nome da lista é 11. Obviamente que nós aqui não estamos a fazer funcionalidade para ir buscar esse nome, mas de certa forma poderemos aqui comprovar através da utilização deste mecanismo que estes valores de somatório, etc., que é o min, o max, etc., não são exclusivamente utilizados só em valores numéricos ou em listas numéricas. Genericamente, na maior parte dos casos, é o que acontece. Vamos ainda falar aqui sobre a média, neste caso, a função average. Ora, a função average, que é a média, pode ser calculada, obviamente, aqui a partir da nossa lista de números. Ora, neste caso concreto, o que nós fazemos é o seguinte. Vamos definir aqui um valor do tipo double, porque a média pode conter valores com casas decimais. E neste caso vamos colocar aqui média é igual a lista números ponto average. Ok? E desta forma, quando colocamos aqui label resultado.text é igual a média.toString, vamos verificar então o que é que acontece aqui no nosso caso. Vamos aguardar apenas uns instantes e vamos clicar em executar e cá está. O valor da média de todos os valores, os 15 valores que existem na minha lista de números, vai dar este resultado e com razão eu utilizei o double para podermos ter aqui então um resultado bem expressivo em termos de casas decimais. E de uma forma genérica são estes basicamente os mecanismos de agregação no link. É óbvio que eu não vou estar a aprofundar em demasia o link, até porque há conceitos de criação de queries de link que são bastante mais complexos, nomeadamente o facto de nós podermos fazer mecanismos de agregação e de junção de valores, etc. Eu depois irei deixar ficar aqui, no final nesta pequena série de vídeos sobre link, um conjunto de informações que estão disponíveis na internet e que, de certa forma, ilustram todas as possibilidades, ou a maior parte das possibilidades de utilização do link através de exemplos, ok? E dessa forma, sempre que tiverem uma dúvida na utilização do link, poderão, obviamente, recorrer a esse conjunto de exemplos. No próximo vídeo vamos ainda falar sobre link e sobre mais alguns exemplos para percebermos um pouco melhor esta tecnologia.